Olá, benditos! O capítulo 12, que é o nosso assunto de hoje, atua como uma espécie de lista complementar de guerreiros que foram se unindo a Davi com o passar do tempo. Guerreiros que se aliaram a ele durante os seus anos de fora da lei, quando ele estava sendo perseguido por Saul, e dos representantes tribais que o coroaram como rei. O que veremos neste capítulo é a habilidade de Davi em atrair homens de valor. Então, pegue sua Bíblia e vamos lá. Os versículos de 1 a 22 trazem uma lista que pode ser dividida em 3 grupos. O primeiro grupo traz o registro do tempo em que Davi vivia em Ziclag, no território dos filisteus, para fugir da fúria assassina de Saul. Nesse tempo, alguns guerreiros valentes vieram até Davi e expressaram a sua lealdade a ele. O curioso nessa história é que esses guerreiros eram da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. Eles escolheram Davi em vez de Saul porque sabiam que Deus estava com Davi. Outra curiosidade é que o livro de Juízes menciona 700 homens canhotos que atiravam uma pedra com uma funda em um cabelo e não erravam. Mas o versículo 2 deste capítulo fala que esses valentes que vieram ajudar Davi usavam o arco como arma e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com arco. O segundo grupo de guerreiros extraordinários da lista são os homens da tribo de Gade, os gaditas. Eles eram homens de guerra, habilidosos na manipulação de armas, valentes e corajosos, disciplinados na arte de matar, homens que se pareciam com leões, com fisionomias duras e frias, como leões que olham para sua presa. Eram ousados como feras e ligeiros como gazelas nas montanhas. Esses gaditas eram realmente soldados impressionantes. E sabe de uma coisa? A graça de Deus pode nos tornar como eles. Sim, a graça de Deus pode nos tornar corajosos como leões, para que onde quer que nós estejamos, possamos nos manter firmes na verdade do nosso Senhor Jesus e não temos vergonha de falar a palavra de Deus diante de uma oportunidade. Ele também pode nos tornar rápidos e ativos como as corças nas montanhas. Glória a Deus por isso. O cronista registra que aqueles guerreiros gaditas chegaram a Davi no primeiro mês, provavelmente em abril ou maio do nosso calendário. Eles moravam do outro lado do Rio Jordão. E naquela época do ano, o rio estava cheio, de modo que se tornava profundo e largo. Mas isso não os impediu de se juntar a Davi. Eles atravessaram o rio a nado e chegaram até ele. O fato de não terem esperado pelo verão, que era a época em que o nível das águas do rio baixaria, serviu de prova do seu valor e zelo em favor de Davi. O poder de atração de Davi era incrível. Várias das tribos de Israel proveram os seus melhores soldados para o seu exército, que crescia e se fortalecia cada vez mais. Davi recebeu esses soldados e, claro, tinha motivos para suspeitar deles, afinal, eles estavam vindo do território onde Saul era o rei. Por isso, em suas palavras, ele apelou a Deus por sabedoria e por justiça. E então o Espírito do Senhor veio sobre Amazai, um dos chefes de 30 heróis, e ele tornou-se porta-voz do grupo e convenceu Davi de que todos os desertores de Saul estavam sendo sinceros em passar para o lado dele. Diante disso, Davi acolheu aqueles guerreiros e fez de alguns deles capitães sobre os seus soldados. E o terceiro grupo da lista está nos versículos de 19 a 22, que relatam um encontro militar. Durante seu tempo em Ziclag, Davi tentou lutar ao lado dos filisteus contra Saul e o exército de Israel em Gilboa. Inclusive, alguns homens da tribo de Manassés vieram com a intenção de ajudar Davi na batalha.
Mas os filisteus, com medo de Davi e seus homens desertarem para o lado de Saul, não permitiram que eles lutassem na batalha. E quando eles estavam voltando para Ziclag, 7 homens valentes e capitães no exército da tribo de Manassés o acompanharam e até o ajudaram a perseguir e derrotar os amalequitas que tinham saqueado a cidade na sua ausência. E assim, o exército de Davi crescia. Havia algo de divino na maneira como se dava esse crescimento. Com certeza, o Espírito de Deus estava por trás desse movimento, porque o versículo 22 diz que dia após dia mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como o exército de Deus. Do versículo 23 até o final do capítulo, encontramos o registro dos representantes tribais que coroaram Davi em Hebrom. Esses versículos formam um complemento do capítulo 11, versículos 1 a 3. Todas as tribos de Israel contribuíram para aumentar o exército de Davi. O cronista teve o cuidado de enumerar todas elas para que seus leitores tivessem consciência da extensão do movimento. O total ultrapassava 300 mil homens experientes de guerra. Destaque aqui para os filhos de Levi, de onde vieram 4.600 homens prontos para a guerra. Alguns pensam que os levitas eram proibidos de ir à guerra, mas isso não é declarado de um modo específico. No censo do capítulo 1 de Números, diz que naquele censo eles não deveriam ser contados. Mas na realidade, os levitas nunca foram proibidos de se engajar na atividade militar, apesar dos seus deveres religiosos. Outro destaque aqui são os filhos de Issacar, que contribuíram não apenas com soldados, mas também com homens sábios, que eram capazes de dar conselhos e orientar o povo de Israel. Há algumas controvérsias sobre a habilidade deles, mas o mais provável é que esse versículo queira dizer que eles eram dotados de muita sabedoria política. Eles sabiam o que e quando alguma coisa deveria ser feita. Tinham uma sagacidade singular obtida pela longa experiência e por uma habilidade dada a eles pelo Senhor. E a sabedoria deles foi particularmente colocada em prática naquele momento da história de Israel, pois enquanto Saul vivia, eles o seguiram. Mas depois da sua morte, eles entenderam que havia chegado a hora de Davi tomar posse do reino, e por isso passaram a segui-lo e não seguiram Isbosete, que passou a ser o rei após a morte de seu pai Saul. Enfim, o que temos aqui é uma lista de homens corajosos, homens leais e dispostos a servir a Davi como seu rei e capazes de permanecer firmes em suas formações, mesmo no calor da batalha. Juntos, eles formavam uma unidade ao lado de Davi. Essa lista nos dá uma lição de que não devemos tentar fazer a obra de Deus de forma independente. Com certeza, 50 homens unidos farão uma obra maior do que 500 homens separadamente. A unidade traz a força. Satanás sabe disso e por isso luta tanto para separar, dividir o povo de Deus. Por isso, é essencial que os soldados de Cristo se posicionem e acompanhem a marcha da unidade, deixando a divisão de lado, buscando o que nos une, Jesus, e ignorando os detalhes que nos separam. Os 3 últimos versículos mostram uma grande celebração pela coroação de Davi. Uma celebração que veio tarde, mais de 7 anos após a morte de Saul, mas veio. O povo de Deus, unido como nação, finalmente reconheceu Davi como seu rei. Aquele foi um momento de alegria para a nação de Israel. A coroação de Davi uniu novamente as tribos em um único reino. E isso nos ensina que o segredo da unidade da igreja não está em ações mirabolantes ou em organizações impecáveis, mas sim quando cada coração entroniza o Rei Jesus. E no capítulo de amanhã, nós vamos ver que Davi começou seu reinado cheio de boas intenções, mas, em vez de consultar ao Senhor, ele se consultou com os capitães, com os líderes e até com o povo,
mas não consultou ao Senhor e isso não foi nada bom. Os detalhes desse episódio você confere amanhã aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.